Eu não sei onde é que diz o tempo que tem. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Trabalha amanhã? Aham. Trabalha amanhã? Aham. Vai ter que fazer um treino bem, cara. Ganhar um segundo. Todo mundo trabalhando. Tá, seguinte. Uhul! E aí, O Joãozinho. galera? O Joãozinho tava andando na rua. Daí ele encontrou um bilhetinho. Daí ele chegou na sala de aula. Ele olhou o bilhetinho, né? Não sabia o que estava escrito. Na sala de aula era a professora. E a professora olhando pra ele. Daí ele mostrou o bilhetinho. E aí, Joãozinho, por que não tá prestando atenção na aula? Daí ele falou assim: ah, professora, eu achei um bilhetinho na rua e não sei ler. Daí ela veio lá da frente, pá, pegou o bilhetinho, leu. Aí falou assim: não. Já pra diretoria, agora. Daí ele pegou, não entendeu nada, pegou o bilhete, foi pra diretoria. Chegando lá, a professora olhou pra ele e falou assim: Joãozinho, o que aconteceu? Daí ele falou assim: ah, eu tava andando na rua, encontrei esse bilhetinho, eu não sei ler, mostrei pra professora e ela me mandou pra cá. E agora eu tô aqui. Daí a diretora falou: deixe-me ver o bilhetinho. Aí ele pegou, entregou o bilhetinho pra ela, abriu, leu. Aí ela naturalmente olhou pra ele e falou assim: você tá expulso do colégio, vai pra casa agora. Aí ele, desconsolado, pegou a mochila, bilhetinho, caminhou pra casa. Daí ele chegou em casa, a mãe dele viu que ele chegou mais cedo. Aí pegou, a mãe dele falou assim: o que aconteceu, Joãozinho? Ele falou: é o seguinte, eu tava andando na rua, encontrei um bilhetinho. Encontrei o bilhetinho. Daí eu não sabia ler, mostrei pra professora. Ela leu, me mandou pra diretoria. A diretora leu o bilhete e me mandou pra casa. E agora eu tô aqui. Daí a mãe falou: deixe-me ver o bilhetinho. Aí a mãe pegou o bilhetinho, leu e falou: agora já pro seu quarto, mano. Quando seu pai chegar, você vai ver o que é bom. Aí ele pegou o bilhete, foi pro quarto, pá. Aí o pai dele chegou, tarde da noite, pá. Abriu a porta do quarto, olhou pra ele: e aí, João, o que rolou aí que sua mãe botou você de castigo? Pô, pai, é o seguinte, tava andando na rua, encontrei um bilhetinho. Daí eu não sabia ler, eu mostrei pra professora, a professora leu, me mandou pra diretoria do colégio, a diretora leu, me mandou pra minha mãe, a minha mãe leu, até achei que ela ia me bater, me mandou aqui pro meu quarto e agora eu tô aqui. Daí o pai dele olhou pra ele bem sério e falou: deixe-me ler o bilhetinho. Ele pegou o bilhete, entregou o pai dele. Aí o pai dele pegou e deu um tapa na cara dele, uns 3 bicudas nas pernas dele, jogou pela janela o Joãozinho, e o Joãozinho já morrendo de medo. O pai dele chegou, jogou uma mochila pra ele e falou: você vai embora e nunca mais volte aqui, seu sapo. E aí ele pegou o rumo da rua e foi embora. Tarde da noite, no meio das lombas lá da cidade dele, passou um policial, viu aquele menino na rua. Não tem fim essa porra, né? Fala a verdade. Calma, cara, deixa eu chegar no final, pô. Aí ele chegou lá, o policial parou ele e falou assim: e aí, menino, o que tá acontecendo aí? Por que você tá na rua tão tarde? Aí ele olhou pro policial e falou: é o seguinte, Tá. Eu já sei tudo já. Vai. eu tava andando na rua, encontrei o bilhetinho. Aí eu não sabia ler, a professora leu, me mandou pra diretoria da escola. A diretora leu, me mandou pra casa, expulso do colégio. A diretora, não, calma, velho, é bom. Acredita que é bom. Vou acreditar, tô acreditando. Vocês vão curtir muito. Eu tô acreditando. Aí ela leu, me mandou expulso do colégio pra minha casa. Minha mãe leu o bilhetinho, me botou de castigo no meu quarto. Aí eu tava no quarto, lá já meio desesperado, não sabia o que aconteceu. Meu pai chegou, leu o bilhetinho, me espancou, me botou pra fora de casa e agora eu tô aqui. Aí o policial olhou pro Joãozinho e falou: deixe-me ver o bilhetinho. Aí o Joãozinho pegou o bilhete, dando na mão do policial. Aí o policial pegou o bilhete, leu e falou pro Joãozinho: você tá preso.
Aí ele pegou, não, calma, vai ser bom, vai ser bom. Aí o policial pegou, amarrou ele no carro e levou de arrasto pelo asfalto. Levou o Joãozinho, não, eu tô falando sério, isso é verídico. Levou o Joãozinho de arrasto. Chegou lá na delegacia, todo pá, queimado os braços e perna. Sentadão lá na cadeira esperando, o delegado chegou, olhou pra ele. O delegado, pô, da delegacia, olhou pra ele e falou assim: teu nome é João? Ele falou: não, sou eu. Por que tu, menino de 10 anos, tá preso? Aí ele falou: é o seguinte. Para! Não, 3 Amistel. Agora vai. Que desgraça, Aí mano. ele olhou, aí o Joãozinho falou: é o seguinte, eu tava andando na rua, encontrei um bilhetinho. Aí eu mostrei pra minha professora e ela me mandou pra diretoria. Aí eu mostrei o bilhetinho pra diretora e a diretora me expulsou do colégio. Aí eu mostrei pra minha mãe botou de castigo no meu quarto. Aí eu mostrei para o meu pai quando ele chegou e o meu pai me expulsou de casa. E aí o senhor policial ali me encontrou na rua, leu o bilhete e me trouxe pra cá. E agora eu tô aqui. E aí o delegado olhou pra ele e falou: deixa eu ler o bilhetinho. Vou botar fogo nesse bilhete, demônio! Ai, cara, para daqui, eu tô me coçando de... Deixa eu saber que tá sendo bilhete, caralho! Aí o delegado leu o bilhete, Pode falar palavrão. pegou o soldado e falou: põe esse menino lá na jaula, preso agora. Aí o João olhou pra ele e falou: ai do céu, fudeu. Quando ele chegou lá, tinha um cara lá dentro. Um ladrão, assassino, sei lá o que que era. Daí o rapaz olhou pra ele e falou assim: e aí, moleque, por que é que você tá aqui? Aí o cara falou assim, o João, na verdade, o João falou: é o seguinte, Cara, não aguento mais, cara. eu tava andando na rua. Por favor. Ah, não tem fim isso aí, cara. Tem, cara, tá quase lá. Vocês vão ver. Tá bom, Quase, Danilo. É o seguinte, eu tava andando na rua, encontrei um bilhetinho. Tá, eu sei. Aí peguei o bilhetinho, mostrei pra minha professora, ela leu, me mandou pra diretoria. A diretora perguntou, eu expliquei pra ela leu o bilhete, me mandou embora da escola. Daí, eu cheguei em casa, minha mãe leu o bilhete, me colocou de castigo no quarto após ler o bilhete. E aí meu pai chegou à noite, leu o bilhete, me espancou, me jogou na sarjeta. Oi, policial. Eu encontrei o policial, Vai. o policial leu o bilhetinho. Aí, delegado. Aí me arrastou no carro pelo asfalto mais de 4 km. Aí o delegado leu. Eu apanhei pra caramba. E agora eu tô aqui. Aí o ladrão olhou pra ele bem sério e falou: você tá com o bilhetinho aí ainda? Tá com o bilhetinho. Aí o Josi falou: não, por sorte eu tô. Entregou o bilhete pro ladrão. E o ladrão pegou, olhou o Matou bilhete. ele. Pelo amor de Deus. Puxou uma faca e enfiou no bucho do Joãozinho. Na hora. Pá! Rasgou de cima a baixo. Não, de baixo a cima, né? Aí o Joãozinho morreu e foi pro céu. Daí lá no céu, ele foi recebido por um anjinho. Aí o anjinho olhou pra ele e falou: olha, nem era a sua hora. O que você está fazendo aqui? Ah, não! Ele Pelo amor de Deus! Para! Não! De novo, não! Ele falou: é o seguinte, eu tava andando na rua, encontrei esse bilhetinho. Ó, cara, eu falei que ia pra vocês ir forte, mano. Prometi que ia ser bom. Vai ser bom, mano. Vai. Ainda? Ainda? Aí ele falou assim: é o seguinte, tava andando na rua. Cigarro, velho. Vai, não vamos... Aí eu encontrei Vai, o bilhetinho. Que bosta aí. Como eu não sei ler, eu levei pra escola. Daí minha professora leu, me mandou pra diretoria. Chegando na diretoria, a diretora leu e me expulsou do colégio. Aí eu fui pra casa, desolado, cheguei em casa mais cedo, minha mãe viu que eu tava mais cedo em casa e perguntou por quê, e eu mostrei o bilhetinho pra ela. E aí ela me botou de castigo no meu quarto. Aí, depois de um tempo lá esperando, refletindo, meu pai chegou. Vamos jogar álcool nele. Você está escutando ou não? Então, Aí chegou meu pai e perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei, daí ele leu o bilhete, me bateu, me botou pra fora, e eu fiquei à mercê na rua, todo desolado, até que apareceu o policial e me perguntou por que eu estava ali, leu o bilhete e me botou em cana, me arrastando por mais de 19 quilômetros de asfalto, e eu fui preso. E aí, chegando na delegacia, eu expliquei pro delegado
o delegado me bateu, choque elétrico e prendedor de roupa na teta e tudo isso aí. E aí eu fui preso junto com o ladrão. E aí eu expliquei tudo pro ladrão e o ladrão leu o bilhetinho, né, me estrupou e essas coisas aradas aí, me bateu e arrancou, me escalpelou aqui e tal. Aí eu morri e agora eu tô aqui. Daí o anjinho olhando bem sério pra ele falou: deixa eu ver o bilhetinho. Deixe-me ver o bilhetinho. Aí ele falou assim, morreu. Bilhete! Pegar esse bilhete e botar fogo! Desgraça! Esse bilhete não acaba, vai! Morreu com o bilhete na mão. Tá aí, morreu com o bilhete na mão, podia mostrar pro anjo, né? Daí o anjo leu o bilhete e fez: esse assunto não é meu. E levou ele pra Deus. Aí Deus olhou pro Joãozinho e falou: Joãozinho, o que fazes aqui nessa hora? Daí o Joãozinho olhou pra Deus, que não tinha face, porque só ouvia, falou: é o seguinte, eu tava andando na rua. Ah, não, cara! Para com isso, Calma, não. cara! Ah, já faz meia Faz hora. parte! Faz meia hora, tá falando. Faz parte! Se Cara, não chegar no final, vou ficar não mal. vai fazer sentido nenhum. Mas não tem final. Aí Deus olhou pra ele e falou: seguinte, eu tava andando na rua, Por favor, cara. encontrei um bilhetinho. Aí eu não sabia ler, eu levei pra escola. ali, por favor. Tá segurando o celular. Não tá. Depois você pega o outro lado. Tá. Aí eu peguei o bilhetinho, não sabia ler. Minha professora leu o bilhete, me mandou pra diretoria. A diretora leu o bilhete, me expulsou do colégio. A minha mãe leu o bilhete e me mandou de castigo pro meu quarto. Tá me dando convulsão. Meu pai chegou, leu o bilhete e me expulsou de casa de uma forma muito violenta. Ai, pai, para! Ai, pai, para. Era isso que eu dizia a todo momento. Aí... Aí eu encontrei o policial na rua, o Tu policial... não, o Jorge. É, eu, o Joãozinho, pô. O Sou o Joãozinho. Joãozinho falando, Everson. Você não tá precisando na piada? Tô. Então você sabe que é o Joãozinho falando. É. E aí então eu, o Joãozinho, encontrei o policial e eu dei o bilhete pra ele ler. Aí o policial me bateu, me esquartejou e me levou para o delegado. Aí o delegado viu o bilhetinho também e me mandou preso. Aí na cadeia tinha um rapaz lá, muito elegante por sua vez, e ele leu o bilhete também e acabou me matando mesmo. E aí eu vim para o céu, encontrei aquele anjinho ali. Vai. Presta atenção, cara. Tô. A parte do anjinho agora também é importante, velho. Um anjinho me encontrou aqui no céu, perguntou porque eu tava aqui, eu expliquei tudo pra ele. Daí ele leu o bilhete e me trouxe para o senhor. Aí o Deus, né, olhou pra ele, bem sério, e falou: deixe-me ver o bilhetinho. Que Deus é onipotente, mas ele precisa ver, né? Ver pra crer. Deus precisa ver pra crer. Daí ele pegou o bilhete do Joãozinho e com um tapa mandou ele lá pro inferno. Ah, chegou o inferno, agora fodeu. Calma. Não! Calma. Não! Aí ele lá, pô, desacordado, sim, chegou uma diabrete. Aí a diabrete veio na direção dele e... menino! O que você faz aqui, menino tão puro? Daí ele olhou pra ela e falou: Ai! Não! Não! Vai! Não, pelo amor, não posso fazer isso. é o seguinte, eu tava andando na rua, indo pra escola, encontrei o bilhetinho. Presta atenção. De novo? Tu vai reprovar na prova. Encontrei o bilhetinho. Aí eu não sabia ler. Eu mostrei pra minha professora na aula. Aí ela leu o bilhete e me mandou pra diretoria. Daí a diretora leu o bilhete e me mandou expulso da escola. Como eu não tinha mais pra onde ir, eu fui pra casa. Daí minha mãe leu o bilhete e me mandou de castigo para o meu quarto. Aí o meu pai chegou tarde da noite, leu o bilhete também, quando eu expliquei a situação pra ele. Ele me bateu, tacou mesa, cadeira na minha cabeça. E eu fui jogado, defenestrado, né? Porque defenestrar é o quê? Jogar pela janela, né? Aí eu estava expulso de casa já no meio da noite, eu não sabia o que fazer e apareceu um policial. Era a minha luz. E quando ele leu o bilhete, Vai. ele me mandou preso. Aí eu estava na delegacia, pelo menos tinha teto lá. Filha. E aí o delegado... Presta atenção, cara. Eu tô Para ligado de já. bugar, mano. Vai. Aí o delegado leu. O delegado leu. Aí ele pegou e
me mandou preso na jaula mesmo, efetivamente. E lá tinha um ladrão. Uma atrás da outra, cara. Aí o delegado mandou preso, eu fui lá na jaula, tinha um rapaz lá, também quis saber como é que eu tava lá, leu o bilhetinho, ele me assassinou a sangue frio. Maldito bilhete! Aí eu acabei parando no céu primeiro, não sei porque eu tava lá, porque agora eu tô aqui, não sei, faz sentido nenhum pra mim. E aí eu encontrei um anjinho, muito elegante, por sinal também, igual o rapaz da cadeia. E o anjinho perguntou por que eu tava lá, e aí eu expliquei tudo pra ele. Aí eu mostrei o bilhete e ele me mandou pra Deus direto. Aí quando eu falei com Deus, Deus perguntou pra mim se eu tinha o bilhetinho, eu mostrei pra Deus e num piscar de olhos eu tava aqui. E agora eu tô aqui. Aí a Diabrete olhou pra ele, nessa história bem curta, e olhou pra ele assim, só isso? Daí ele falou assim, daí ela... Deixe-me ver o bilhetinho! Daí ele pegou, mostrou pra Diabrete. Daí ela pegou, leu o bilhete, olhou pra ele e fez. Pegou aquele tridente que ela carregava assim, ó, e cravou o resto de corpo, sei lá, corpo plasmático, botou no ombro e levou pro demônio. Ah, não, velho. Não. Não. Aí o demônio olhou pra ele Não! e falou: Pelo amor de Deus. há muito tempo eu não vejo uma criança de 10 anos no inferno. O que você faz aqui? Aí ele olhou pro demônio. Não pode esconder, você tem que ouvir tudo. Aí o demônio olhou pra ele, falou isso, daí ele olhou pro demônio e falou: é o seguinte, eu tava andando na rua, encontrei um bilhetinho. Me dá um tapa na cara. Aí eu mostrei pra professora, a professora leu, me mandou pra diretoria. A diretora leu, me mandou expulso da escola. Aí, chegando em casa, minha mãe viu que eu cheguei mais cedo, ela pegou e me mandou de castigo pro quarto. Aí eu de castigo no quarto, o meu pai chega à noite, leu o bilhete e Calma, eu tô contando piada, vocês não vão respeitar aqui. Quando vocês falam as coisas de vocês, eu tô respeitando. Agora eu tô contando uma história verídica aqui e vocês não querem ouvir. Verídica. Continua. Aí eu mostrei pro meu pai, ele Valendo 3 Amistel. me defenestrou pela janela, inclusive. Bota o cigarro assim na boca, assim, bota o maço inteiro. Vai. Não pode, mano, é Paraguai. Aí o meu pai leu, me defenestrou pela janela. Aí apareceu um policial, eu achei que tava salvo. Ele leu o bilhete, me bateu, me prendeu, me levou pra delegacia. Maldito policial. O delegado leu o bilhete e mandou pra cadeia. Aí na cadeia eu encontrei lá o Joelcio, e o Joelcio leu o bilhete. O Joelcio, sei lá. Que Joelcio, velho? É o cara da cadeia. É o Joel, não interrompe o cara, deixa. Então vamos voltar lá atrás. Não! Aí o Joelcio me matou depois de ler o bilhete. Aí eu fui para o céu. Morto, né? Tava morto. Fui pro céu, paraíso. Encontrei o anjinho. Aí o senhor Gabriel lá me recebeu. Foi. Aí pegou o bilhetinho, leu. Me olhou com os olhos bugalhados, assim. Falou que ia me levar pra Deus. Mas o cigarro. Bota 2 na boca. Aí, chegando lá na presença de Deus, né? Eu mostrei o bilhete pra Deus. E também expliquei pra ele tudo como é que aconteceu. Aí Deus pegou o bilhete, leu. E de uma hora pra outra eu tava no inferno. E aí no inferno eu encontrei aquela moça gostosa ali. E ela me perguntou porque eu tava aqui. Eu expliquei toda a história pra ela. Ela me enfiou o garfo no meio do bucho. E me trouxe até aqui na sua presença. E agora eu tô aqui. Não tem mais do que isso. Aí o demônio olhou pra ele. Não tem mais. Não tem. Tem como tem. O demônio olhou pra ele. E falou: deixe-me ver o bilhetinho. Aí o Joãozinho puxou o bilhete. Estendeu para o demônio. O demônio estendeu o braço para pegar o bilhete. E na hora ele tocou no bilhete, o bilhete pegou fogo e sumiu. Não, pega, não, dá aqui. Cadê a cadeira? Não. Pega a cadeira, mano! Não, dá. Que bosta, O mano! que tá sendo o bilhete? Fala essa merda. Não sei, pegou fogo. Ô, Danilo! Ô, Danilo! Que bosta, véi! Você fez isso esperar. Pega lá no céu do cara. Ele merece. Queria uma piada, não queria uma piada? Tu queria ou não queria uma piada?
Ai, pai, pai. Ou você prefere Isso não o... foi uma pedra, isso foi aquela um... do gemido à noite? O cara tá dormindo e tem um gemido. Aí ele levanta pra ver, acende a luz e é o criado mudo. Cara, Valeu, mês!